Smartphone Gamer é uma enganação? O que é que ele tem de diferente em comparação a um smartphone normal? LED? Hoje a gente vai aprofundar nessas perguntas de maneira verdadeiramente incisiva. Vou te falar o que ninguém te diz sobre ter um smartphone gamer e os benefícios desse ter. O primeiro ponto, e esse é muito importante que você entenda, é que apesar de serem smartphones high-end, topo de linha, eles não vão te suprir em todas as áreas. Principalmente em relação à fotografia, gravação de vídeo, microfone, sinal 4G, 5G, são áreas que não são o foco deles, portanto, há economias. Existem cortes. A câmera desse Red Magic 8S Pro, por exemplo, consegue ser pior que um Mi A1, um Redmi Note 8 e não é exagero, cara. Parece não ter nenhum tipo de trabalho em otimização de cena, AI para pós-processamento. Uma de quem pode resolver? É claro, mas em gravação de vídeo não tem muito o que fazer. Nossa, é muito inferior. Tem resoluções altas em si, mas qualidade que é bom deixa muito a desejar. Se você quer um cara desse, pensa também em criar conteúdo para Instagram, stories e tal, pense muito bem, porque não vai ficar legal. E em relação à câmera frontal, no caso desse modelo aqui, a câmera é sob a tela, embaixo da tela. E assim, a qualidade em uma escala de 1 a 10 é 1. É só mesmo pra dizer que tem ali. É muito ruim. Quanto ao microfone, é no máximo usável. Ok, quem compra um smartphone desse geralmente não sente a menor falta desses fatores que eu mencionei agora. Câmera, sinal, microfone, afinal, o foco são os jogos. E aí a gente entra no segundo ponto desse vídeo, as possibilidades que se abrem quando o assunto são jogos e a famosa imersão nos jogos. Para mim, o fator principal que resume pelo menos a Red Magic, e eu suponho que nas demais marcas também como ROG Phone, é a imersão. São desenvolvidos diversos mecanismos para imergir você dentro do ecossistema deles e dentro das ferramentas que eles desenvolvem. A gente vai passar por cada uma hoje. Giovanni, mas smartphone gamer não pode ser considerado como gamer. Então, vamos lá. O que é uma coisa gamer para você não corresponde ao que é uma coisa gamer na concepção fundamental da palavra. Produtos especificadamente projetados para melhorar a experiência de jogar videogames. Eles podem variar desde hardware a acessórios e até software. Portanto, sim, a concepção da Nubia foi fazer um smartphone gamer. Daí a gente volta naquela frase, melhorar a experiência de jogar videogames. Esse cara aqui tem N formas de melhorar e até fornecer vantagens a jogadores mobile. Vantagens essas que podem ser interpretadas como cheat, uma trapaça. E vocês vão entender por quê. Começando pelo corpo dele, ele tem botões aqui na parte lateral que são capacitivos e podem ser configurados de acordo como você quiser. Isso significa que você pode definir esses botões como uma mira e como um gatilho. E detalhe, zero input lag. Você já deve ter visto acessórios como esse daqui, ou até usado. E eles foram muito procurados na época de ouro do PUBG, do Free Fire. Só que se você perceber bem, existe um tempo entre o acionamento até a extremidade chegar na tela. Isso é basicamente um input lag físico, ou seja, frações de segundos que o objeto tem do ponto de repouso até o ponto de destino, que é a tela. Quando você coloca um botão capacitivo integrado ao corpo do smartphone, você ignora essa limitação. Deixa de ser um lag físico para ser um lag neuromotor, no caso, o tempo de reação do indivíduo. Alguns têm um tempo de reação menor, alguns maior. Vai variar de pessoa para pessoa. Fora que anatomicamente eu acho mais confortável jogar dessa forma. Alguns podem não achar a melhor forma de jogar. É questão de opinião situacional. Tem pessoas que jogam com a HUD de 4 dedos, outra com 2 dedos, outras com 8 dedos. Isso vai de pessoa para pessoa. Para mim, que não passo dos 4 dedos, é excelente. Fica um pro gatilho,
outro para habilidades e tal, um para movimentação e outro para mira. Isso, claro, em jogos de FPS. Além desse fator físico, nós temos outro que para mim é até mais importante que ele, a presença de um cooler para resfriamento. Sim, cara, ele tem um cooler dentro dele para expulsar o calor gerado pelo chipset. Isso aqui é a melhor ideia, ou uma das melhores ideias que alguém já teve ao projetar smartphone gamer, porque uma das principais queixas da galera é que ao passar do tempo, com o nível de exigência maior dos jogos e aumento exponencial da potência dos hardwares, o aquecimento vem se tornando uma pedra no sapato cada vez maior. Na prática, vamos lá, aqui a gente vê um benchmark sem o cooler ligado. É nítido as instabilidades de processamento para compensar o aquecimento elevado. E agora, com o cooler ativado, nós temos uma linearidade muito mais presente. Dá para jogar por muito mais tempo sem se preocupar com aquecimento ou nem se preocupar, dependendo da aplicação ou do jogo. E do lado de um dos botões que eu falei, tem um botão para ativar o modo Red Magic Gaming. Isso aqui nos teleporta para o modo apelão, o modo cheater. Tem bastante configuração aqui, bastante. Eu vou focar no principal, tá? Nós temos 3 tipos de configurações aqui. Primeiro, as configurações gerais. Segundo, as individuais. E terceiro, as in-game. As gerais reúnem as configurações como conexão, tela, notificação, ativação de LED. Sim, ele tem LED tanto no cooler quanto atrás dele. Frufruzinho só para gastar bateria. Eu não deixo ligado. Já na aba de configuração individual, a gente já vai para algo mais profundo. Dá para aumentar a taxa de amostragem da tela, a responsividade da tela para com os seus toques, proteção contra toques indesejados, modo de desempenho que já a gente chega nele, definições de GPU que muita gente passa batido, mas é muito relevante se a gente vier aqui em personalizar. Vai ver que temos efeitos de anti-serrilhamento, filtragem anisotrópica, qualidade de textura e o alto VRS. Essas configurações aqui são parecidas com um painel de controle da Nvidia, sabe? Você está ditando para como a GPU deve agir. Dependendo do jogo, vai surtir efeitos relevantes. Já outros, nem tanto, porque isso depende da forma que é feita essa integração. Mas sim, existe a diferença. Dá para mudar também o estilo das cores da tela, que a propósito é uma OLED 120 Hz. E tem um negócio bem chato que acontece aqui que eu não sabia como resolver. Fui resolver fuçando mesmo. E era o seguinte, ele toda hora descia dos 120 Hz, mesmo setando em 120, travando em 120. E aí eu precisei ativar essa opção aqui nas configurações do desenvolvedor. Muito contra-intuitivo. Ponto falho para Red Magic. Tem ainda a configuração de rede, alocação de função, recursos. Bom, aqui já falamos o suficiente. Quando a gente inicia o jogo, ele dá aquela limpada marota na memória RAM, processos em background, liga o cooler e se a gente puxar o dedo nessas áreas da tela daqui, a gente acessa a central de controle. Do lado esquerdo, podemos mudar a forma com que a nossa CPU e GPU vai se comportar, modo eco de economia, modo equilibrar autoexplicativo, ele é um meio termo, e o modo subir, que sobe as frequências para um nível maior que o normal. Tá achando que para por aí? Negativo. Ainda temos o modo Diablo. Ele deixa basicamente as frequências no máximo, ignorando qualquer tipo de thermal throttling. Ele ativa praticamente o modo pass-through de temperatura, então muito cuidado. Mas é claro que ele não vai queimar por conta disso. Ao atingir o máximo do chipset, ele vai desarmar. Ele desliga. E aí que os 6.000 mAh começam a trabalhar, começam a mostrar para que veio. Porque a partir daqui o consumo de bateria vai ser que nem água, independentemente do jogo que você estiver jogando. Você está falando para o sistema dar tudo que ele tem. Mas continuando dando uma geral em outras funções aqui, temos também a função de janela flutuante. O que eu não gostei é que são apps definidos previamente por eles. Você não pode adicionar outros apps aqui. Deveria poder, né? Mas pelo menos funciona muito bem. Dá pra jogar e falar com a mulher ao mesmo tempo. Agora, nessa categoria aqui é que a coisa vai ficar interessante.
são os chamados plugins. O painel de dados vai dizer em tempo real a velocidade do toque na tela. A linha de apoio vai marcar na tela um suposto range de algum personagem em algum jogo como Wild Rift. Já o cronômetro é autoexplicativo. Assistente de mira vai adicionar uma mira para você dentro do jogo e você ainda pode personalizar a forma que essa mira vai ser. Para quem joga de sniper, isso aqui é muito bom. Tem um tal de 4D choque que também faz vibrações customizadas aí, bem legal. Modo de caça, isso aqui é praticamente uma trapaça, cara, porque ele inverte as cores da tela para fazer com que você identifique o personagem mais facilmente. Não tem como não dizer que isso aqui é uma espécie de trapaça, porque dá vantagem. E esse modo observador então? Ele não faz nada demais não, ele só dá um zoom na tela em algum ponto específico. Pô, não tem como não dizer que isso aqui também é uma trapaça velada. Vai te dar vantagem em relação a inimigos que estão mais longe, cara. Tanto para reconhecimento de campo, quanto para atirar efetivamente. Remapeamento de chave. Essa função, por sua vez, já é muito legal e não é trapaça. Ela é ideal para jogos que não te deixam mudar a HUD. Você pode mapear um botão e colocar ele em outro local para ser acionado. Então isso aqui é legal, é útil. E não é trapaça. Equalizador de som. E detalhe para descrição dessa função aqui. Como passos e disparos têm frequências diferentes, pode ajustar livremente o volume dessas frequências, ou seja, tenha vantagens sobre seus inimigos. Pois é, os caras dão uma pelada aqui, viu? E se você acha que para por aí, você tá enganado. Agora é a função mais roubada desse game mod aqui. A função que mais dá vantagem a quem sabe jogar. Estamos falando da função Gravity X. Ela te possibilita só de você mapear seu teclado e mouse em qualquer jogo de FPS. Sim, cara, um mapeador nativo. Isso aqui é absurdamente vantajoso. Essa aqui é a maior das vantagens desse modo Red Magic Gaming, porque o sistema não irá detectar que você está usando mouse e teclado, tal como acontece quando você usa um Call of Duty, por exemplo, via BlueStacks. Pô, isso aqui pra quem não tem pena dos amiguinhos online, é absurdo, cara. E ele consegue também mapear gamepad, tá? E detalhe, qualquer gamepad, até os não compatíveis com mapeamento. Assim, de longe, é a melhor função dele, ao meu ver. E essa função do Gravity X pode ser combada com o HDMI, porque ele tem MHL e ele tem um output de vídeo que pode chegar até 165 Hz em uma TV ou monitor, e tem até uma interface própria para quando você estiver dentro do HDMI. Você consegue perceber que não é só questão de LED, não é só questão estética, não é só uma questão de nome, que o nome gamer faz jus ao nome, melhorar a experiência de quem faz, de quem joga videogame. E tem uma função aqui nele que eu amo de paixão. Essa função se chama separação de carga. Salvo engano, quem estreou ela pela primeira vez foi a ROG Phone, e a função consiste em, ao invés de carregar a bateria, o carregador somente alimenta a placa-mãe do celular. Isso faz com que a bateria não aqueça e não seja usada. Consequentemente, menos estresse a longo prazo. Você vai preservar a bateria e esquentar menos o smartphone. É tipo você pegar um notebook, tirar a bateria e conectar direto na tomada. Se você não sabe, o que eu acho difícil, é possível fazer isso aí. Em relação ao som, cara, é o melhor som que eu já testei em um celular, mas eu sei que a ROG Phone consegue superar com facilidade a Red Magic. Muita gente compara o som dos dois e é unanimidade, a ROG Phone leva a melhor na questão sonora. Só que tem um porém, se você não ativar o DTS Sound, você perde no mínimo 50% da capacidade desse som aqui. Você precisa ativar o DTS, ele foi feito para usar com o DTS Sound, e tem como deixar o som dele omnidirecional, unilateral, tem várias configurações. Mas enfim, eu espero que esse vídeo tenha te feito entender que não, smartphone gaming não é engraçado, não é falácia criada pelo mercado, não é só LED, não. Eles são sim pensados para quem joga no mobile e ama tudo isso aqui. E existem outras muitas funções aí, tanto da Red Magic quanto da ROG Phone, da Black Shark e dentre outras marcas. O que não falta é função. Se você chegou até aqui, o que eu duvido, comente a palavra Red Mágico para eu saber que você chegou até aqui. Um forte abraço, obrigado e até mais.